Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje, com a sua família, no seu trabalho, na sua casa. Que a graça de Deus possa te alcançar nesse dia maravilhoso. Então hoje, dia 27 de fevereiro, nós vamos ao nosso capítulo de número 27 do livro de Atos dos Apóstolos. E nesse capítulo algo muito interessante vai acontecer aqui na aventura da vida de Paulo, né? E eu quero que você preste bastante atenção, porque é uma mensagem muito linda. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração através deste capítulo do número 27. E não se esqueça de curtir o vídeo, deixar seus comentários, fazer perguntas, compartilhar, para que outras pessoas sejam abençoadas também. Então vamos à leitura de número 27. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio a Adramítino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. Então veja bem, aqui então, como havia sido determinado que Paulo iria até César, ele então embarca em um navio juntamente com outros presos, que provavelmente também estavam indo para ver César, e diz que ali ele ficou sob os cuidados de um centurião chamado Júlio. Um centurião era um chefe da guarda, eu acho que eu já expliquei isso aqui antes, que ele era chefe, ele era encarregado de 100 soldados. Então esse centurião, ele gostava de Paulo, e ele tratava, aqui diz que ele tratava Paulo com humanidade. E quando eles fizeram uma parada num porto, em Sidom, diz que ele permitiu que Paulo fosse ver os amigos dele. Olha que coisa legal, né? Permitiu que Paulo fosse ver os seus amigos e que os amigos cuidassem de Paulo. Olha como Deus age, gente, né? Deus ali colocou esse centurião na vida de Paulo para cuidar dele. Então Paulo, quando teve essa parada nesse porto, foi ver os amigos, né? E os amigos puderam cuidar dele, enfim. Foi uma viagem agradável, foi um processo agradável até aqui. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Então veja bem, depois que eles pararam naquele porto onde Paulo pôde ver os amigos e ser cuidado e tal, eles continuaram viagem, mas os ventos eram fortes. Os ventos diz que eram os ventos contrários. Estava vindo o sentido contrário do sentido que eles tinham que ir. Então, o que aconteceu? Quando eles chegaram na Lícia, eles acharam ali um outro centurião de Alexandria que estava indo para a Itália. Então, eles fizeram que os presos embarcassem nesse navio que estava indo sentido a Itália. E lembre-se que os ventos, eles eram contrários. Vamos ver o que acontece aqui, hein? Imagina, numa embarcação com ventos contrários. Jesus. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto a Salmona. Então veja bem, uma viagem que era para ter sido mais rápida demorou muito, estava demorando muito porque os ventos eram contrários, né? Os ventos estavam batendo contra o barco tentando ir nesta direção e o vento empurrando o barco para trás, e o barco tentando ir e o vento empurrava ao contrário. E assim eles estavam tendo dificuldades de chegar ao destino deles. E costeando dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Então vejam que agora Paulo estava debaixo da guarda de outro centurião. Aquele Júlio ficou e ele agora estava sobre a guarda desse outro centurião aqui,
de um outro navio da Alexandria. Não diz o nome dele aqui, mas era outro. E Paulo, quando viu que o negócio estava feio, né, o clima estava ruim, Paulo então diz assim, olha, deixa eu avisar para vocês, essa viagem vai ser uma viagem complicada, vai haver perdas, nós podemos perder a carga, perder o navio, porque está muito perigosa essa viagem. Ele fala assim, olha, com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Então Paulo fala assim, nós corremos risco de vida se continuarmos nessa viagem, não podemos continuar nessa viagem. Mas aí diz aqui que o centurião dava mais o crédito, mais ouvido ao piloto do que o que Paulo dizia. Então Paulo estava ali admoestando eles. Paulo, que era um homem cheio do Espírito Santo, que era guiado pelo Espírito Santo de Deus, estava alertando, gente, essa viagem é perigosa, não podemos continuar. Mas o centurião, não, nós vamos porque o piloto está falando que pode, está falando que vai, ele é experiente, ele é profissional, ele sabe do que fala e nós vamos dar ouvido ao piloto e nós vamos continuar a navegar. Veja bem, muitas das vezes vale mais dar ouvido a um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa guiada pelo Espírito Santo do que a um profissional. Porque o profissional, ele entende até aonde ele sabe, até os seus limites. Mas Deus sabe de todas as coisas. E o profissional, por mais profissional que ele seja, ele tem a sua limitação humana, né? E Deus, pelo seu Espírito Santo, pode nos capacitar e nos dar uma visão além da capacidade profissional de uma pessoa. E aqui o Espírito Santo estava avisando para Paulo, que diz aqui que ele estava em jejum, que ele andou jejuando durante a viagem. E aqui Paulo fala para eles, Deus dá unção para Paulo para avisar para eles, olha, não vamos prosseguir viagem porque vamos correr danos, sérios danos, podemos até perder a vida. Mas eles não deram ouvidos a Paulo. Então, fica aí uma dica pra gente ter a sensibilidade do nosso espírito para saber dar ouvido à pessoa certa. Porque às vezes nem sempre o profissional é a palavra mais importante, é a palavra de maior autoridade. E isso vai também para aqueles casos quando alguém tem uma doença crônica, está enfermo e o médico fala não tem jeito, não tem solução, não tem cura. Se Deus diz que tem, tem. Se Deus diz que é para fazer, faz. Porque a palavra vem da autoridade maior, que é o nosso Deus. Amém? E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. Então eles falaram assim, olha, e outra coisa, esse porto aqui não é um porto confortável, não dá pra gente ficar aqui, porque não tem conforto nesse porto aqui. Então é melhor que a gente tenta chegar pelo menos até o próximo porto, que lá é mais confortável para poder passar o inverno lá, né? Que era inverno na época, invernar. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Então veja bem, então o vento deu uma acalmada, né? Deu uma acalmadinha, eles falaram assim, olha, o vento já passou, podemos ir. E eles foram, né? E foram costeando até Creta. Mas de repente diz que deu um pé de vento. Eu imagino que deve ter sido um furacão, né? Porque até deram um nome para ele, dizendo Euroaquilão. Eu imagino que deve ter sido um furacão que passou por ali. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Gente, o vento passou com tanta força que eles não conseguiram. Diz que arrebatou o navio. E eles não conseguiam navegar. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costas na Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade no dia seguinte, aliviaram o navio. Então veja bem que eles estavam ali o tempo todo
batalhando, lutando contra aquele vento, tentando aliviar o navio, e naquela luta, né, com aquela tempestade batendo contra o navio, e eles... Gente, imagine só a situação. Você dentro de um navio, e não imagine um navio moderno de hoje, que tem todo o conforto, tem toda a estrutura, não. Era aquele navio naquela época, era aqueles navios rústicos, né, de madeira, que não tinha toda a tecnologia de hoje, de comunicação, de salva-vidas, enfim, eram navios rústicos. Então imagine você num navio daquele, numa tempestade, num furacão, jogando o navio para lá e para cá. Misericórdia, eu não gosto nem de pensar. E aí ele fala: andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. O que eles fizeram? Quando viram que não tinha jeito, que o vento não passava e que o negócio estava ficando feio, eles aliviaram o navio, ou seja, começaram a pegar as coisas que estavam dentro do navio e jogar fora. Começaram a aliviar o peso do navio. Tudo aquilo que eles viam que podiam jogar fora, eles jogavam, para poder aliviar o peso do navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Vejam que no terceiro dia, imagina, já o terceiro dia debaixo daquela tempestade, daquele vendaval que não passava. Eles mesmos, com as próprias mãos, começaram a jogar fora a armação do navio, ou seja, os equipamentos que estavam ali, as coisas do próprio navio que estavam ali, eles começaram a jogar fora, tudo que era armação, tudo que era coisa pesada. Os próprios prisioneiros começaram a ajudar a aliviar o navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Então veja bem, apesar deles terem aliviado o navio, não adiantou, porque a tempestade não passava. E aqui diz que já havia muitos dias, nem fala, você vê que quando eles aliviaram o navio já tinha 3 dias. Então já havia muitos dias que eles estavam ali naquela luta contra a tempestade não passava, e há muitos dias eles não viam nem o sol e nem as estrelas. Tava tudo escuro, era só tempestade, eles não conseguiam mais nem distinguir o que era dia e o que era noite, porque eles já não viam o sol e nem as estrelas, só tempestade, só vento e chuva, misericórdia. E aí diz que caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Então nesse ponto eles já pensaram: vamos morrer todos. Não vai sobreviver ninguém, porque tiveram que jogar tudo fora. Imagino que o alimento deles, toda a comida deve ter sido jogado fora, né? A água para eles beberem, tudo foi jogado fora. E ali eles estavam em uma não pequena tempestade, para não dizer uma tremenda tempestade. E ali eles já estavam desesperançosos, a falar assim: vamos morrer, e não tem jeito, porque não tem como sobreviver mais, né? Não vemos o sol, nem as estrelas, essa tempestade não passa e o negócio tá feio. E eles perceberam que o navio já não estava aguentando mais muita coisa, estava prestes a desmoronar. Havendo já muito que não se comia, veja bem, como eu disse, né? Devem ter jogado a comida fora. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e essa perdição. Então ele entra lá no meio, chega no meio do povo, eu avisei, eu falei que não era pra gente vir, vocês não me escutaram, se vocês tivessem me ouvido isso não estaria acontecendo, eu bem que avisei. Ele não perdeu a oportunidade de falar: ó, não foi que eu falei, tá vendo? Mas como ele é um homem de Deus, né, vamos ver o que ele continua falando. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Então, primeiro ele assim, né, joga assim, né, na carinha deles assim: ó, eu avisei pra vocês, eu falei, vocês não quiserem dar ouvido, mas fiquem animados, não desanimem não percam as esperanças, porque ninguém vai morrer. Só o navio vai se perder, mas vocês não vão morrer.
Aí eu fico imaginando, qual seria a sua reação se você estivesse nessa situação? Você tá ali numa tempestade, num navio que já jogou fora toda a comida, não tem mais nada a comer. Há vários dias eles não comiam. E aquela tempestade toda, o navio já dando sinais que ia despedaçar. E chega uma pessoa e fala assim, olha, ninguém vai morrer, vocês fiquem tranquilo, fica tranquilo que ninguém vai morrer não. Só o navio que vai despedaçar. Eu acho que eu não ia dar ouvido a uma coisa dessa não, você iria? O navio vai despedaçar e ninguém vai morrer num mar bravo, numa tempestade? Como assim ninguém vai morrer? O que você está querendo dizer, Paulo? Você está louco mais uma vez? Imagina a situação. Porque essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Olha aí o homem de Deus. O anjo de Deus apareceu para ele durante a noite e ele ainda falou, o Deus a quem eu sirvo, o anjo dele esteve comigo e falou comigo. Ou seja, Deus garantiu que ninguém vai morrer. E se Deus garantiu, está garantido, ninguém vai morrer. Então, se Deus deu a promessa que através de Jesus você é curado, você é liberto, você é abençoado, quem é o homem, quem é Satanás para dizer o contrário? Já foi determinado, está determinado, toma posse. Amém? Dizendo Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Então veja bem o que o anjo falou com Paulo. Não temas, Paulo, porque você precisa estar diante de César. Então agora aqui nós entendemos o porquê que Paulo apelou para César. Porque aqui ó, o anjo fala para ele, você precisa estar diante de César. Então a decisão dele de apelar para César não foi apenas uma decisão pela própria vida. Quando ele temeu que os judeus queriam acabar com a sua vida, então ele apelou para César. Então foi uma decisão guiada pelo Espírito Santo, porque aqui o anjo de Deus confirma para ele, fala, olha, Deus quer que você se achegue diante de César. Então veja bem. Então Deus às vezes permite que a gente tome certas decisões que na hora a gente não entende ou depois a gente se arrepende, mas tudo Deus tem um propósito na nossa vida, amém? Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Então ele fala, olha, fiquem tranquilos e tenham ânimo. E Deus fala para você, tenha ânimo nessa sua aflição, nesse seu problema, nessa sua tribulação. Tenha ânimo, porque Deus é contigo e Ele vai fazer acontecer o que já está nos planos dEle. As promessas do Senhor e os planos do Senhor para a sua vida não podem ser frustrados. E Paulo fala para eles, tenham bom ânimo. Tenha bom ânimo, né? E contudo necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, veja bem, já na 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Então, no 14º dia, depois de ficar, dando de uma banda para outra no mar, naquela luta, indo para lá e para cá, e aquela luta toda no mar Adriático, então, quando foi lá para meia-noite, eles suspeitaram que estavam perto de alguma ilha. Falou, olha, acho que estamos chegando perto de terra seca. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. O que quer dizer isso? Quando está se navegando, na época quando se estava navegando durante a noite, eles não conseguiam enxergar terra nenhuma, eles lançavam como se fosse uma âncora, mas não era bem uma âncora, lançavam esse negócio que eles chamam de braça, que media a profundidade da água. Então eles mediram e deu uma profundidade de 20. Depois passou um pouquinho mais adiante, eles mediram de novo e deu 15, ou seja, estava ficando mais raso. E isso simbolizava que eles estavam chegando perto de terra firme. Quanto menos a distância do negócio que eles lançavam lá na água era, queria dizer que mais próximo de terra eles estavam. Então, e temendo ir darem alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Então, como eles viram que estava aproximando de alguma terra firme, eles não sabiam se era uma terra rochosa, o navio podia
espatifar, né, bater nas rochas enfim, né, causar um dano muito maior, eles lançaram as âncoras para poder parar o navio, para que eles então pudessem terminar de chegar em terra seca, né, nadando ou com botes, não sei. Vamos continuar lendo aqui para ver. E ficaram assim, desejando que o dia amanhecesse logo, né, para eles poderem enxergar e ver que direção eles tinham que ir, o que eles tinham que fazer. Imagina, gente, imagina você no escuro, sem saber para onde ir. Olha isso. Será que bom, tem certas coisas na nossa vida que às vezes a gente sente assim, né? Que você tá no escuro e não sabe que direção tomar. Você até sente que a solução está perto, que o dia da sua vitória está próximo, mas você não sabe que direção ir. Você fica perdido, assim como esse povo estava. Eles estavam perdidos naquela escuridão e não sabiam. Vamos para a direita, para a esquerda, para que lado vamos, o que vamos fazer? Meu Deus, eu preciso de uma luz. Ali eu creio que eles estavam implorando por uma luz para que eles pudessem enxergar onde que eles deveriam ir, enxergar onde eles estavam, né? E assim muitas vezes nós vemos a nossa vida clamando a Deus por uma luz, uma solução, um direcionamento, né? E aí veja o que acontece aqui. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Gente, os marinheiros, né, que foram contratados para poder fazer aquela viagem, queriam fugir. Eles ficavam falando assim: não vou ficar aqui nesse navio mais não, é melhor eu me arriscar em alto mar, pular, já que a gente está perto de alguma terra, vamos cair fora e vamos achar uma terra, não vou ficar nesse navio aqui não vou esperar amanhecer. Queriam fugir e largar o povo lá e abandonar os prisioneiros, abandonar navio. Quantas das vezes a gente se sente assim, com vontade de abandonar o navio, abandonar a família, abandonar o trabalho, abandonar os projetos, abandonar os sonhos, abandonar a escola? Quantas vezes a gente sente vontade de abandonar e simplesmente fugir? Mas eu falo para vocês, olha, a solução não está em abandonar, não está em fugir. Você tem que ficar no barco. Se Deus colocou nesse barco, fica nele até o fim, que Deus vai te dar a vitória. Porque veja bem, Paulo chamou o centurião e falou assim: olha, eu vou te falar uma coisa, eles estão querendo fugir, estão querendo nos abandonar, mas se eles saírem desse barco, eu não posso garantir a vida deles, porque a promessa de Deus, preste atenção nisso, a promessa de Deus de manter a vida é para aqueles que ficarem no barco. Então a promessa de Deus para a sua vida é se você ficar no barco, não adianta fugir. Se você fugir, a bênção não vai chegar, você pode encontrar coisas piores lá fora. Então fica nesse barco, fica até o fim, que Deus vai te dar a vitória, amém? E aqui ele continua falando, olha, então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Batel, eu imagino que seriam aqueles botes, né, onde eles fugiam, né, os botes salva-vidas, que não era bem um bote, talvez, não sei explicar direito, depois vamos pesquisar isso e ver. Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram eles cair para que ninguém fugisse do barco. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Então aqui a gente imagina que eles devem ter deixado um pouquinho de comida, né? E que eles não estavam comendo com medo de ficar muito mais tempo em alto mar sem ter o que comer. E Paulo então admoesta que eles comessem alguma coisa. Então aqui a gente vê que não foi toda a comida jogada fora, eles estavam realmente economizando comida. Então Paulo aqui aconselha para eles, fala: olha, já é o 14º dia que nós estamos aqui sem comer, então vamos comer alguma coisa. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Então Paulo fala assim: olha, comam,
Comam, que vocês vão precisar dar força de vocês, vão precisar estar saudáveis, com força, porque eu prometo, eu garanto que nenhum fio de cabelo vai cair da cabeça de vocês. Vocês serão salvos, não vai ter dano nenhum, mas comam, revigora a tua energia. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Então Paulo pega ali o pão, reparte o pão, dá graças a Deus, ora a Deus e divide entre eles. E aí eles ficaram mais animadinhos e começaram a comer. E diz aqui que havia 276 pessoas naquele navio, contando com todo mundo, os prisioneiros, os guardas, os marinheiros, o centurião. Eram ao todo 276 almas. E veja bem como uma pessoa que tem autoridade do Espírito Santo, um homem que é ungido de Deus, age. Ali Paulo já estava comandando aquele navio. Ele virou o capitão, o comandante daquele navio. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Então veja bem, comeram, encheram a barriguinha e falaram, agora vamos jogar o resto fora, vamos jogar o trigo ao mar, porque a gente precisa aliviar. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então veja bem, então eles decidiram achar ali uma praia, tiraram as âncoras e deixaram o navio chegar mais próximo da praia e encalhar ali. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando a nada. Gente, Paulo tinha acabado de falar, ninguém vai morrer, todos vão ser salvos. Então a ideia dos doidos lá, né, dos soldados, fala, não, vamos matar todos os prisioneiros para que ninguém fuja, vamos matar eles, porque eles vão fugir, assim que a gente chegar na praia, eles vão fugir, então vamos matar todo mundo. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, veja bem, Paulo já tinha conquistado a confiança desse outro centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar, se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Então nós entendemos aqui que quando o navio parou, o que aconteceu? Ele despedaçou todinho. O navio quebrou. E aí os soldados, né, os guardas falaram, vamos matar todos os prisioneiros, porque a hora que a gente chegar na praia, eles vão fugir. Mas aí o centurião, querendo salvar a vida de Paulo, falou, não vamos matar ninguém, vamos todos, que pulem na água, porque o navio estava quebrando e as coisas caindo ali, falou, vamos pular na água e cada um se agarre no que puder e vai nadando até chegar na praia, cada um se agarre no que puder, nos destroços, num pedaço de madeira, seja o que for, cada um que agarre no que puder aí pra gente poder chegar em terra seca. E assim aconteceu, que uns agarrando em tábuas e outros em coisas do navio, assim aconteceu que todos chegaram em terra a salvo. Então, conforme Paulo tinha dito, conforme Deus tinha prometido Paulo, todos se salvaram, todos chegaram com vida em terra seca. O navio ficou perdido, destraçalhou, mas ali, qual foi a palavra? Cada um agarre em alguma coisa e vá até chegar em terra seca, em segurança. Olha que revelação da palavra de Deus. Você acha que está tudo destruído na sua vida, que está tudo despedaçado, que tudo perdeu o rumo? Agarre no que você puder agarrar. Agarre no amor do seu filho. Agarre na promessa que você fez no seu casamento. Agarre na sua fé com Deus. Agarre no que você puder se agarrar. Agarre na sua fé, na sua esperança.
agarre em alguma coisa e continue nadando até chegar em terra seca, porque Deus vai te salvar, Deus vai te dar a solução. Aqui diz que todos eles se agarraram em alguma coisa, uns em tábuas e outros em outros pedaços do navio, mas todos conseguiram chegar até terra seca, porque seguraram em alguma coisa ali. Todos se salvaram. E essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Nós seremos salvos. Deus tem a solução para nós. Ainda que tenhamos que passar por tempestades, por destruições, por ventanias, por escuridões, por trevas, seja o que for, por fome, seja o que for que tenhamos que passar, agarre firme na sua fé com Deus e não deixe de lado jamais, porque Deus vai fazer você chegar no seu destino sã e salvo e inteiro, em nome de Jesus. Amém? Então veja bem, amanhã é o último capítulo. O capítulo hoje foi um pouquinho longo, né? Perdoem o vídeo longo, mas eu tenho certeza que você está gostando da história. Amanhã é o último capítulo, onde nós vamos ver o que vai acontecer com Paulo quando ele chega diante de César. O que Deus tem para Paulo diante de César ali. Então amanhã, o último capítulo de Atos, nós vamos ver o que vai acontecer com este homem de Deus e vamos terminar assim o livro de Atos. E mais para frente a gente vai estar estudando outros livros da Bíblia, porque eu creio que a palavra de Deus, como ela diz, que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes e apta para discernir entre espírito e alma, né? Então o que acontece? A palavra de Deus, ela penetra lá no nosso profundo e ela nos faz ver as coisas diferentes, ela nos fortalece, ela nos edifica. Então é no estudo da palavra de Deus que nós fortalecemos a nossa fé em Deus. E nós vamos estar continuando a estudar a palavra de Deus. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até amanhã para o último capítulo de Atos.